Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor José Alves, bem-vindo ao nosso quarto vídeo para pequenos grupos da nossa série Hábitos de uma Espiritualidade Saudável. E hoje o nosso tema do estudo bíblico é o hábito do jejum. Lembrando a você que nesta série nós estamos estudando a vida do profeta Daniel, que tem sido o nosso modelo de desenvolvimento dos hábitos de espiritualidade saudável. No vídeo passado nós estudamos o hábito da oração e nesse vídeo vamos ver a importância e o poder do jejum na vida de Daniel, que foi uma das maneiras que Deus usou a vida deste homem para nos deixar tanto um exemplo de como devemos consagrar nossa vida ao Senhor, como o poder que o jejum tem para nos manter firmes, focados e conectados em Deus diante desta sociedade em que nós estamos vivendo. Daniel também viveu num ambiente hostil, totalmente contrário, antagônico aos valores da sua fé que ele tinha aprendido lá na cidade de Jerusalém, e o jejum foi uma arma espiritual que ele usou durante toda a sua vida para que pudesse ser esse grande homem de Deus que todos nós conhecemos. Então, o que é o jejum e qual é a importância do jejum e como que Daniel trouxe o jejum como uma das práticas da sua espiritualidade? E o que nós vamos ver na vida deste profeta é que jejum, segundo o exemplo de Daniel, era abstinência não apenas de comida, mas de padrões de vida e conduta que podem interferir em nossa relação com Deus. Então, mais do que se abster de comida ou de bebida, jejum é a abstinência de tudo aquilo que pode interferir em como vamos nos relacionar com Deus, coisas da nossa vida, padrões, condutas, hábitos, comportamentos que podem interferir no nosso crescimento espiritual. Destas coisas nós precisamos nos abster, destas coisas nós precisamos fazer jejum. Olha o que disse o pastor Martyn Lloyd-Jones em uma das citações em um dos seus livros que ele fala sobre o jejum. Se realmente compreendermos o jejum, devemos saber que não deve ser confinado à questão de comida e bebida. O jejum deve, na verdade, incluir abstinência de qualquer coisa, veja bem, de qualquer coisa que seja legítima em si e por si, em favor de algum propósito espiritual especial. Existem muitas funções corporais corretas, normais e perfeitamente legítimas, mas que por razões peculiares e especiais, em certas circunstâncias, devem ser controladas. Isto é jejum. Então, o que nós vamos aprender neste vídeo, qual é o significado do jejum dentro dos princípios do profeta Daniel. Então vamos lá, em primeiro lugar, o que Daniel nos ensina é que o jejum é importante porque ele nos ajuda a romper com padrões viciantes. O jejum nos ajuda a romper com padrões viciantes. Em primeiro lugar, com padrões viciantes da nossa cultura. Daniel, ele vivia em um contexto cultural que naturalmente ele viciaria qualquer pessoa, principalmente jovens e adolescentes, como era o caso de Daniel e de seus amigos, que quando chegaram na Babilônia, eles tinham aproximadamente 16 anos de idade, eram adolescentes. E toda a arquitetura cultural, podemos assim dizer, toda a maneira como a Babilônia era organizada culturalmente, etnicamente e moralmente, ela facilitava um processo viciante. Uma das coisas que nós podemos observar é lá em Daniel capítulo 1, quando ele e os seus amigos foram levados para servir no palácio de Nabucodonosor, eles deveriam comer da comida que era servido na mesa do rei. E esta era uma das estratégias que Nabucodonosor estava utilizando para fazer com que aqueles jovens dependessem de Nabucodonosor, se adequassem à cultura babilônica, fossem adequados para servir no palácio, isto é, Nabucodonosor queria viciá-los com todo o processo cultural da Babilônia. Mas no capítulo 1 e versículo 8 do livro do profeta Daniel, a Bíblia diz que Daniel pediu para o chefe dos eunucos, um dos oficiais ali do palácio, permitir para que ele se abstesse de
tudo aquilo que era servido na mesa do rei. Daniel, ele não queria participar de todo aquele jantar, daquele cardápio, porque ele sabia que se ele começasse a se adaptar, a se adequar àquela realidade o viciaria a tal ponto que ele ficaria, de certa maneira, dependente daquela realidade. Então, ao se abster daquela comida, ele não estava se abstendo da comida em si, mas do processo viciante que aquela comida ela representava. Queridos, nós como servos de Deus, pessoas que querem levar as coisas de Deus a sério, precisamos tomar muito cuidado com os fatores culturais da nossa sociedade que quer nos viciar e quer nos tornar dependentes dela. A segunda coisa, o segundo padrão viciante que Daniel procurou se abster e romper através do jejum é o poder ou o padrão viciante da sua natureza carnal. Imagine um rapaz, um adolescente, numa sociedade em que muitas das coisas que lá em Jerusalém para ele era restrito, proibido, na Babilônia era completamente liberado. Aquilo que a cultura babilônica dizia que era certo, Daniel tinha aprendido, segundo os valores da Bíblia, que não eram convenientes para quem servia a Deus. Então, obviamente que por ser uma novidade, a própria inclinação natural, a inclinação da carne, o desejo de Daniel, não é? Conforme a Bíblia nos diz, aquela paixão da adolescência, obviamente o conduziria para um processo natural de imersão em tudo aquilo. Mas Daniel também sabia que ele não podia ceder aos seus desejos pessoais, aos desejos da sua carne, aos desejos da sua juventude. E queridos, nós vivemos uma sociedade que, além de estar estruturada para nos viciar a estarmos satisfazendo os nossos desejos, nós temos uma natureza humana, uma natureza carnal, que ela é inclinada, na maioria das vezes, para coisas que apenas vão nos satisfazer os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos prazeres, só que muitas destas coisas são contrárias à vontade de Deus. Então, ao se abster daquelas coisas, Daniel também estava exercendo um domínio próprio. E a Bíblia Sagrada nos diz, em Gálatas, capítulo de número 5, que uma das características do fruto do Espírito é domínio próprio. Se tem coisas que estão exercendo domínio sobre a sua vida, você precisa seriamente, você precisa urgentemente começar a perceber quais são as coisas que estão te tornando dependentes. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, Paulo diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Paulo aqui está falando que existem coisas que são permitidas, mas não são convenientes. Coisas que são permitidas e que ele não vai deixar que mesmo essas coisas que são permitidas domine a sua vida. Muitas vezes não é difícil você talvez se livrar ou se abster de padrões de comportamento, de coisas que são ruins e inclusive são proibidas. Muitas vezes a nossa luta é romper com o domínio de coisas que são boas, agradáveis e até permitidas, mas que estão exercendo domínio sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo disse: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Que através do jejum, eu e você possamos romper com tudo aquilo que esteja exercendo domínio sobre a minha e sobre a sua vida. Em segundo lugar, o jejum também é um momento de estarmos focados em Deus. Eu sei que você que está me assistindo tem muitas atividades, tem muitas coisas para fazer durante o dia, mas não fique apenas sem comer, sem ter momentos de comunhão com Deus, de oração, de leitura da Bíblia, de leitura talvez de livros devocionais que vão te ajudar a crescer espiritualmente, porque se você ficar apenas sem comer durante o dia e não ter nenhum momento de relacionamento com Deus,
esse jejum ele não vai ter um significado, um efeito espiritual como deveria ter. Daniel era um homem extremamente ocupado, mas ele sempre procurava ter nos seus intervalos, nos seus momentos em que ele separava, ter comunhão com Deus, estar focado na presença de Deus. Então essa é uma orientação que eu quero dar a você. Não faça jejum apenas para ficar sem comer, mas no dia que você resolver consagrar aquele dia, aqueles momentos em jejum, procure o máximo possível estar com a sua mente e com o seu tempo focado em Deus. Em terceiro lugar, o jejum também vai nos ajudar, preste bem atenção, ele vai nos ajudar a entendermos a vontade dos céus para a terra, a vontade de Deus para as nossas vidas. E aqui tem duas coisas muito importantes que eu quero que você preste atenção, porque isso vai ajudar muito você no seu período de consagração. Na vida de Daniel, nós vemos que sempre quando Deus queria trazer uma realidade do céu e trazer essa clareza para Daniel, as revelações de Deus, a vontade de Deus sempre era trazida para Daniel depois de períodos de oração e jejum. E como isso acontecia? Em primeiro lugar, acontecia através da percepção. O que eu quero dizer com percepção é que Daniel, ele sempre sentia no seu espírito quando Deus estava tentando comunicar ou trazer algo para ele. Queridos, nós precisamos estar espiritualmente sensíveis. Eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo já sentiram lá no seu espírito, na sua intuição, que Deus estava querendo trazer algo, ou que tinha alguma coisa que estava para acontecer, aquela impressão que você recebe no seu espírito de que existe alguma coisa para acontecer e você não sabe exatamente o que é. Isso acontecia muitas vezes na vida de Daniel. E sempre quando Daniel tinha essa percepção de que Deus estava querendo trazer algo, ou de que algo estava para acontecer, Daniel, ele orava, ele jejuava, ele buscava ao Senhor. E durante o seu período de oração, de jejum, de consagração, depois daquela percepção, Deus trazia para Daniel revelação. E o que é revelação? Revelação é quando Deus ele traz para nós clareza daquilo que antes era apenas um sentimento, uma percepção, mas agora está claro aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer trazer, ou alguma coisa que Deus está querendo mostrar para a sua vida, revelar para a sua vida. No capítulo de número 9, o capítulo 10 do livro de Daniel, Deus quer trazer para Daniel revelações acerca do futuro de Israel e do futuro da humanidade. E Daniel, para que pudesse ter clareza do que Deus estava trazendo, ele foca a sua vida na oração e no jejum. E Deus mostra para Daniel o que Deus iria fazer com o povo de Israel, e depois Deus traz revelação daquilo que seria o futuro da humanidade. O famoso jejum de 21 dias de Daniel, ele diz que durante 3 semanas ele não comeu coisas desejáveis, manjares ou bebidas desejáveis. Ele ficou 3 semanas orando, buscando a Deus e em jejum. Quando a revelação de Deus veio, o anjo trouxe a revelação para ele. Miguel disse: Daniel, desde o primeiro dia, aquele anjo disse, desde o primeiro dia em que as tuas orações foram feitas, elas foram ouvidas. E é por causa destas orações que eu vim. A questão é que quando eu estava trazendo a resposta ou a revelação que eu vim te trazer, houve um conflito no mundo espiritual. Então Miguel foi designado para que viesse me socorrer, é isso que eu estava dizendo, para que pudesse ser rompida e vencida aquela batalha no mundo espiritual. E sabe quanto tempo demorou todo aquele conflito? No nosso cronograma humano, 3 semanas, que foram exatamente os 21 dias em que Daniel esteve em oração e em jejum. O que nós aprendemos com isso é que Daniel, ele orou, ele jejuou até que a revelação de Deus chegasse. O que nós aprendemos com isso?
Jejum, queridos, oração é uma batalha espiritual, é algo perseverante, é algo que tem que ser persistente, é algo que tem que ser disciplinado nas nossas vidas. Muitas vezes existem clarezas, revelações, coisas que Deus quer trazer para nós, que não acontecem, que Deus não traz, porque nós não estamos dispostos a pagar o preço do tempo necessário para esperar as revelações de Deus para a nossa vida. Então, o jejum também vai te ajudar a ter clareza do que o céu está querendo trazer para a terra. E para encerrar, eu quero trazer uma orientação prática e muito importante no que diz respeito à abstinência, ao jejum. Primeiro, para aqueles que estão passando por tratamento médico. Se você está passando por um tratamento e precisa tomar determinados medicamentos, precisa comer determinadas comidas, não faça nenhuma abstinência de medicamento ou de alimentação que você precisa comer por causa do seu tratamento, ok? Então, faça abstinência de alguma outra coisa, jejum de alguma outra coisa. Eu disse aqui que jejum não é somente se abster de comida ou de bebida, mas de outras coisas que podem ser importantes para nós, até ao ponto de estar exercendo um certo domínio. Então, não suspenda nenhum tratamento médico para você fazer o jejum, pelo menos até que o médico libere você para isso. Segundo lugar, aqui essa palavra são para os casais, para aqueles que são casados. E alguns dizem, pastor, eu gostaria de fazer um momento de oração, de jejum, de consagração, e gostaria de me abster de relação sexual. Às vezes, ou o marido ou a esposa chegam para mim e me perguntam sobre isso. Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, dizendo o seguinte: não se recusem um ao outro, isto é, não parem de fazer relação sexual, não privem um ao outro da relação sexual, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então aqui Paulo está falando que deixar de ter relação sexual, um casal, aqueles que estão casados, legalmente casados e têm uma vida sexual ativa, normal, Paulo está dizendo, só deve suspender a sua prática sexual por esse motivo. Primeiro ele diz o seguinte, mútuo consentimento, deve ser um acordo entre os dois. Segundo lugar, durante certo tempo, tem que ter um prazo para que haja então esse momento de consagração. E a abstinência da relação sexual seria para quê? Dedicarem à oração. Depois ele diz, unam-se, e aí ele traz a orientação, para que Satanás ele não se aproveite dessa realidade, desse momento, e cause uma queda espiritual e traga um prejuízo espiritual e também conjugal. Então gostaria de deixar aqui essa orientação. Deus abençoe a sua vida, espero que tenha ajudado você. Agora você vai ficar aí com o seu líder de pequeno grupo para as perguntas de facilitação e eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Até a próxima semana. Deus te abençoe.